Boa noite, colegas professores, colegas educadores. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a aprendizagem, como que ela acontece, como ela se efetiva, como que acontece no cérebro dos alunos. Através da visão da neurociência, que considera o aluno como um ser integral em todas as suas dimensões, não descartando seu estado emocional, seu estado biológico, seu bem-estar físico e as questões de vida propriamente dita, o contexto familiar, a história de vida desse aluno. Por quê? A aprendizagem, ela depende muito do exterior. Ela é uma conexão entre os sentidos, o sentir, o ver, o tocar, o ouvir, com o interior desse aluno. Então, para ele compreender, ele precisa ter essa ação de sentir, de ver, de ouvir o professor falar, de fazer uma atividade, de ter a experiência para conseguir entender aquilo que o professor quer passar, para conseguir internalizar, absorver, entender e criar em sua memória uma lembrança daquele momento e para se efetivar numa memória de curto prazo e mais tarde a longo prazo. Por isso, a aula do professor tem que ser bem planejada, tem que ser um ambiente bem pensado, porque outro aspecto que nós devemos considerar, que é importante que a aprendizagem aconteça, se consolide, é a motivação, é o estímulo que esse aluno tem. Também é a atenção, o foco, é o quanto aquele aluno está voltado para aquele momento, para aquele local onde o professor está ensinando. E outra coisa bem importante é a oportunidade. A gente poderia comparar com a sala de aula. Nós vemos que no ensino remoto existe uma grande diferença da aprendizagem do aluno no remoto e no presencial. Então, as aulas presenciais são uma oportunidade, uma boa oportunidade que o aluno tem de estar com o professor que oriente, que explique, que aplique atividades e experiências. Então, o professor precisa facilitar. Sim, o aluno precisa estar disposto, ele precisa sentir o desejo em aprender. Um aluno que não já tem em mente que não quer participar da aula, por exemplo, é claro que ele não vai conseguir captar aquilo que o professor quer passar, porque o emocional dele já está influenciando negativamente para isso. Mas é exatamente isso, o ambiente tem que estar positivo, o professor tem que saber vender esse conteúdo, essa atividade para o aluno, porque se for uma coisa mecânica, uma coisa automática, o aluno não vai ter por que prestar atenção, se inclinar àquilo. Ele já sabe, ele já percebeu que aquilo é desestimulante. Então, ele não vai se propor, não vai dedicar toda a sua função neurológica, o seu foco para aquele momento. Então, sim, para que aconteça essa aprendizagem, as aulas precisam ser pensadas e repensadas. E um espaço adequado, com boas experiências para que isso aconteça. Retomando a questão biopsicossocial do aluno, também influencia bastante. Porque se esse aluno estiver com dor, tiver alguma coisa física que está interferindo no sono, fome, ele não vai ter a mesma disposição para estar presente, estar de corpo presente ali através dos órgãos dos sentidos, através dessa interação interior-exterior, é que acontece
a compreensão cognitiva. Simplesmente porque para nós conseguirmos entender se está quente ou se está frio, nós precisamos estar com a nossa capacidade de sentir boa. Nós vamos saber diferenciar, está frio ou está calor. Da mesma forma ocorre com a aprendizagem em sala de aula. Tem que ser explicado de uma forma que o aluno consiga compreender diferenças, fazer comparações, para que ele consiga organizar essas informações, esses conhecimentos, talvez aliando com conhecimentos prévios desse aluno e consiga sedimentar essa lembrança na sua mente, no seu cérebro. Essa lembrança, ela vai ser mais efetiva se um aspecto muito importante que é o emocional, que é, por exemplo, o que está acontecendo comigo nesse momento. O nervosismo, a ansiedade, bloqueia todas as informações que talvez eu gostaria de passar. Aí isso restringe o tanto de conhecimento que eu gostaria de passar através dessa fala. E através desses sentidos é que a aprendizagem vai ocorrer. Nós poderíamos dar como exemplo uma pessoa surdo-cega. Ela não consegue ouvir, consequência falar, e não consegue ver. Então, se fosse um aluno nessa situação, a aprendizagem seria bem difícil, justamente porque dois canais extremamente importantes dos sentidos não ia estar presente. Porque a nossa forma de nos comunicar, a nossa forma humana de nos comunicar é principalmente essa, o falar, o ver e o ouvir. Então, para que isso ocorra para um aluno, a aula do professor precisa ser bem planejada, precisa ser bem pensada, porque esse aluno precisa de motivação, precisa de estímulo. O professor precisa vender bem essa atividade. Se for uma coisa que não despertou interesse, não chamou a atenção do aluno, ele não vai querer aprender, consequência, ele não vai ter foco e a aprendizagem não vai ocorrer. Além disso, precisa ter a oportunidade. E a oportunidade a gente poderia dizer que nada mais é do que a sala de aula. E a gente vê diferença grande entre o ensino remoto e o ensino presencial. O professor está ali falando, explicando, aplicando atividades, exercícios, experiências. E isso é muito importante para que a aprendizagem ocorra. E o professor é o que é autoridade nisso, né? Em fazer essa mediação entre o que precisa ser ensinado e a percepção do aluno. Então, no cérebro do aluno precisa essas três coisas importantes: o estímulo, a atenção, o foco e também a oportunidade. É um momento propício para que isso ocorra. O sistema nervoso central é que dá os comandos para que isso ocorra. O nosso encéfalo administra e delimita as funções. Então, esse aluno vai ter que lembrar, acionar, resgatar aquela memória, aquela aprendizagem, e para conseguir passar para o papel. Então, no ato de escrever, ele vai ter que ter o aspecto emocional, influencia tanto que pode fazer a diferença na qualidade ou não, na aprendizagem ou não. Tanto como eu estou agora extremamente nervosa, várias coisas que eu penso em falar eu não consigo, justamente por causa do nervosismo, da ansiedade, por não conseguir dizer.
várias coisas na mente e eu não consigo externalizar. Eu não estou conseguindo ficar calma o suficiente para externalizar isso. Isso prova como é importante, emocional, influencia no nosso cognitivo. E no exemplo da atividade que a professora repassou as informações para os alunos, eles reteriam e depois escreveriam. Como que isso acontece? No exemplo, onde a professora estava aplicando uma atividade em sala, falando sobre textos, aspectos históricos da Primeira Guerra Mundial, ela passou informação, ela fez o seu discurso a respeito do tema, os alunos viram, podem ter feito exercícios, podem ter visto vídeos. Uma última tarefa a professora deixou para eles escreverem sobre isso, para eles conseguirem escrever, para eles conseguirem passar as informações que a professora passou, que eles viram, que eles ouviram, que eles podem ter experienciado, colocar no papel. Depende de ações, de comandos do nosso sistema nervoso central. É ele que vai administrar essa condição motora mesmo, do escrever, do quais palavras usar, o conhecimento prévio do alfabeto, como escrever em si e conectando o que ele aprendeu, resgatando as lembranças do que a professora falou e explicou e passando para o papel.